Ei, não passa esse vídeo. Fica comigo até o final. Eu vou falar aqui algo para você que tem jeito. Você vai conseguir, não desista. Não pule esse vídeo, fica comigo até o final. Talvez você esteja agora pensando em tirar a sua vida. Talvez você já esteja com a faca no pescoço. Talvez você esteja com a arma na cabeça. Talvez você esteja já preparando uma corda para tirar a sua vida. Talvez você esteja aí do lado de uma BR para se jogar na frente de um carro. Ou então você está em cima de uma ponte para pular. Mas não faça isso não, porque eu vim falar para você que tem jeito. Olha, eu me chamo Raimunda, tenho 60 anos e eu vou lhe falar hoje aqui sobre depressão, porque eu tive depressão e teve jeito para mim, porque eu conheci alguém que pode mudar essa história, como mudou a minha vida. Eu ainda era uma criança quando meus pais se separou, minha mãe casou novamente e logo em seguida, depois do casamento, eles foram morar em um sítio. E lá nesse sítio tinha muitos moradores, tinha muita família, os parentes. E eu ainda uma criança, quando eu comecei a ser abusada. Passei por abuso, por uma pessoa que sempre observava quando minha mãe saía. E aquilo ali, daquele dia em diante, eu comecei a ter problema de nervosismo. Eu comecei a ficar nervosa, ansiosa, com muito medo. E ali eu fiquei bastante tempo ali passando por aquela situação, mas só que eu nunca falei para minha mãe. Aí depois eu fui morar na casa de parentes, porque eu e meu padrasto, a gente nunca se dava muito bem, então eu passei a minha vida de criança, na minha infância, eu morei muito na casa de tios, de parentes, de amigos, e eu ia estudar. E uma vez, numa casa de um desses tios, tinha uma pessoa que abusava de mim lá também. Então, em todo lugar que eu ia, eu desejava voltar logo para casa da minha mãe, para morar com ela, que era o meu sonho, era morar com ela. E nunca dava certo ali eu morar com a minha mãe. E eu tinha medo, dúvida, aquela ansiedade. E por conta daquilo, tudo, aqueles abusos, eu comecei a ter muito nervosismo, medo. Eu chorava escondido. E ali eu fui crescendo aquela criança daquela situação. Muito medo e nervosismo. Quando eu voltei para casa da minha mãe, depois de ter morado na casa de vários tios, a minha mãe decidiu morar na cidade. Por conta da situação que a gente morava ali naquele lugar, que era muito difícil, a gente foi morar na cidade. Chegando na cidade, ali eu comecei a fazer conhecimento com outras pessoas, eu comecei a crescer. E ali eu já comecei a pensar em arrumar um namorado, porque eu achava que se eu tivesse um namorado, me casasse, eu iria mudar de vida. Eu não precisaria mais ter que estar indo morar na casa de um e de outro. Eu comecei a trabalhar cedo lá quando eu cheguei na cidade. Aí minha mãe já me colocou na casa de pessoas para mim trabalhar. Trabalhei no hotel, trabalhei num restaurante. Depois eu fui morar numa casa de uma família muito rica. Eu ainda fui trabalhar em outra cidade vizinha. Mas aquele medo, aqueles traumas, eu vinha carregando há muito tempo. E o pouco tempo que eu tive dentro de casa junto com a minha mãe, não foi muito fácil. Porque eu presenciei muitas brigas dela, mas meu padrasto, eles se agrediam. E ali eu ficava com tanto medo e meu nervosismo só crescia. E a maioria das vezes eles brigavam por causa de mim. Por causa de qualquer coisa eles estavam brigando por conta de mim. E ali eu cresci aquela criança nervosa, adolescente nervosa, medrosa, chorava por tudo. O nervosismo era muito grande. E eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar, eu não sabia o que fazer. Então ali eu estava crescendo, já querendo ir para as festas, já se envolvendo com o namorado e achando que aquilo ali estava certo, mas não era certo, eu ainda era uma adolescente. E por conta de tantos conflitos, briga, desunião da minha mãe e meu padrasto, e ali aquilo tudo eu sempre tinha que morar em algum lugar, chegou um período que eu estive morando com a minha mãe. E naquele período era muita briga por causa de mim. E onde teve uma vez que meu padrasto pegou uma arma e por conta de um namorado eu saí correndo, ele atirou, só que quando ele atirou pegou em uma árvore. E naquele dia eu fiquei com muito medo mesmo, mas me escondi, passei vários dias sem aparecer ali porque eu não podia mais voltar. Mas aí depois quando eu voltei, que já tinha alguns meses depois, eu planejei, porque eu tinha ficado doente e o médico passou um remédio para mim tomar. E aquele remédio, em uma tarde a minha mãe saiu mais meu padrasto para fazer umas compras. Eu tinha 11 anos de idade.
quando foi a primeira tentativa que eu tentei tirar minha vida, com 11 anos de idade. Eles saíram fazer compra e eu aproveitei ali, peguei aquele vidro de remédio com muitos comprimidos dentro, tinha 50 comprimidos, e uma jarra de água. Eu entrei para dentro do quarto, ali eu tomei a decisão que naquele dia eu ia tirar minha vida. Eu entrei para ali e comecei tomando aqueles comprimidos com aquela água e eu consegui tomar 27 comprimidos, eu não aguentei mais, porque já estava embrulhando o estômago. Ali eu decidi descer na casa de uma amiga da minha mãe, que era uma amiga como se fosse uma irmã. Aí eu fui lá conversar com ela. Cheguei, sentei lá e falei assim: Dona Maria, a senhora sabe se uma pessoa tomar 5 comprimidos ele morre? Ela já ficou assim: minha filha, você não fez isso, né? Você tomou esse remédio? Você fez isso? Aí eu falei: não, eu não fiz não, Deus me livre, eu não sou louca não, Dona Maria, não vou fazer uma coisa dessa. Só que eu já estava sentindo aquela embrulhação no estômago, aquela gastura muito ruim. Ali eu voltei para casa. Quando eu cheguei, minha mãe e meu padrasto já tinham chegado. Ali só deu tempo eu entrar no quarto. Quando eu coloquei o pé na porta do quarto, eu já caí, porque eu já estava com aquela agonia muito grande, passando mal e me batendo, me debatendo. Ali a minha mãe entrou num desespero naquele dia, chorou muito e gritou. Aí a vizinha lá veio lá, que era amiga dela, veio lá e aí falou que eu tinha falo para ela naquela situação. E a minha mãe foi olhar meu remédio ali, eu vi que eu tinha tomado muito remédio, que estava faltando bastante no vidro, eu com aquela agonia, e aí todo mundo preocupado. Ali meu padrão já começou aquele brigueiro todo, disse: eu te disse que essa tua filha não presta, que ela não vale nada, que essa daí é uma vagabunda, que isso é uma prostituta. E ele começou a falar muita coisa, e ali naquela agonia, e eu disse: não, eu não sou uma prostituta, eu nunca fiz nada dessas coisas de errado. Ali a minha mãe disse: minha filha, cala, não fala, minha filha, fica calada, você tá passando mal. Como eu tinha morado na casa daquela família muito rica, gostava muito de mim, era um pessoal muito rico ali da cidade, ela procurou eles imediatamente. E ali eles já mandou um médico da família deles, e o médico me examinou, passou ali toda a medicação que eu tinha que tomar, ensinou tudo que tinha que ser feito, né? E aí ele falou que eu não ia morrer porque eu tinha vomitado muito, então eu vomitei aquele remédio. Aí ele ensinou que era para me dar muito leite gelado, que quanto mais leite eu tomasse, melhor ia ser, ia estar cortando o efeito daquele remédio, e também eu ia melhorar mais, porque eu ia ficar com muito problema de estômago devido a eu ter tomado aquele tanto de remédio. Mas foi feito todos os procedimentos ali direitinho, e eu acabei ficando melhor. Fiquei bastante tempo ainda com dor de estômago devido àquele tanto de medicação que eu tinha tomado, mas eu fiquei bem melhor. E daquele dia em diante, eu comecei, eu continuei aqueles pensamentos de tirar a vida. Então ali eu vivia planejando como que eu ia tirar a minha vida. Aí chegou um dia que eu peguei uma arma. Meu padrasto, ele caçava e ele tinha espingarda, tinha umas armas lá. E nesse quarto, era um quarto assim, que minha mãe era espírita. Nessa época ela frequentava o centro espírita, mas ali no quartinho, ela tinha um quarto ali que era especialmente para esses trabalhos dela. Esse quarto lá era bem organizado, cheio de pontos de trabalho, onde ela recebia as entidades, e ali ele guardava aquelas armas ali. Ali era difícil aquela porta ficar aberta. Nesse dia essa porta ficou aberta, eu decidi entrar ali e eu peguei aquela arma. Quando ela entrou, me pegou ali dentro, eu estava com aquela arma tentando me matar com a arma. Só que aí ela tomou de mim. Naquele dia eu levei uma pisa muito grande mesmo, eu apanhei muito por causa daquilo. Aí fiquei com muito ódio, com muita mágoa, e depois saí e passei a ficar andando pelas ruas, saía para vários lugares. Nesse período eu não estava trabalhando na casa de ninguém, estava só em casa com a minha mãe mesmo. É certo que continuou aquela minha situação ali por muito tempo. E eu só pensava em tirar a minha vida, não tinha nenhum prazer mais de viver. Porque era tanta confusão, era tanta briga, era tanta discórdia, era tanta desunião, e eu muito nervosa por conta de tudo aquilo que aconteceu. Acabou que eu fui pro mundo mesmo, para longe, e lá no mundo foi onde eu conheci o meu esposo. Eu vivi lá no mundo por muito tempo, fazendo tudo da forma errada, porque foi o que aconteceu. E lá eu passei a beber muito, eu bebia demais, todo dia eu bebia e fumava, comecei a beber muito e fumando. Só que ali eu conheci meu esposo. Após eu conhecer ele, algum tempo depois eu acabei ficando grávida, e na gravidez eu comecei a ter muitas crises de nervosismo, muito nervosismo mesmo.
Ali eu já estava começando a ter medo até de ficar só em casa. Quando ele saía para algum lugar ou ele teve que viajar algumas vezes, eu já não conseguia dormir. E não conseguia ficar com a luz da casa apagada. Eu tinha que ficar a noite toda com todas as luzes acesas, devido tanto de medo que eu tinha. Eu tinha muito medo mesmo. Aí acabou que a gente decidiu ir embora para a cidade onde minha mãe morava. E aí a gente foi para lá, eu grávida, e por muito tempo eu continuei com aquele sofrimento. Aí quando eu comecei mesmo, ter muita crise de nervosismo, já depois de eu ter tido já na segunda filha, depois na terceira filha, eu com aquele problema de nervosismo. Eu não dormia, eu passava as noites sem dormir. Como eu tinha uma churrascaria ali eu trabalhava o dia até tarde da noite e na madrugada eu não conseguia dormir. Então eu passava a madrugada assistindo televisão. E quando eu ia dormir, todas as vezes que eu deitava para dormir, acabava tendo muito pesadelo, crise de nervosismo. Eu tremia tanto. Quando eu numa crise, eu me tremia tanto que pingava na ponta do dedo aquele suor que eu suava. Ali eu ficava muito mal mesmo, muito mal. Depois eu tive que passar por psicólogo, psiquiatra, e eu tive que ir para o Piauí, passar pelos psiquiatras lá, psicólogo. Eu tinha que viajar todos os meses. Eu tinha que fazer troca de remédio. Cheguei ao ponto de tomar os remédios mais fortes que tinha. E tinha vezes que eu tinha crise tão forte à noite, eu não deixava ninguém dormir com aquelas crises que eu tinha. E ali eu ia no médico, ele dava uma injeção, já voltava dormindo, porque a medicação já não fazia efeito. Então, ali eu passei muito tempo fazendo uso de medicação para depressão, remédio para ansiedade. E ali eu não sabia o que era uma depressão, mas sabia que eu estava passando por um problema grave que eu tinha que tomar aquele remédio. Era psicólogo e psiquiatra, eu só vivia nesse psicólogo e psiquiatra. E nos médicos, nas emergências, por conta dos ataques de nervosismo e síndrome do pânico que eu tive. Eu passei por também síndrome do pânico, que era muito forte. Cada crise era de 15 a 20 minutos. Então ali eu tinha aquele medo tão grande. E eu olhava para uma mesa, eu via um pedaço dela preto, outro branco. Eu olhava para a mão, eu via minha mão roxa. Eu dizia que eu ia morrer. Eu falava, eu tô morrendo, eu vou morrer agora. Vocês me ajudam, me levam no médico. Era um tormento, eu não deixava ninguém em paz. Com aquela crise de nervosismo, aquele medo, E uma coisa que eu tinha demais era medo das pessoas. Eu passei a ter medo das pessoas, já não tinha mais confiava em ninguém. Eu achava que todas as pessoas queriam me fazer o mal. Então eu estava já me isolando. Eu tinha meu trabalho, tinha os filhos, mas eu vivia mais isolada. Eu preferia ficar na cozinha trabalhando ali. Eu não queria atender pessoas, eu não queria estar conversando com pessoas, mesmo tendo um movimento grande, um trabalho cheio de pessoas. Ali eu tive que conseguir pessoas para trabalhar comigo. E aquele medo era muito grande. Eu tinha aquela crise terrível, terrível mesmo. Era um medo das pessoas, eu tinha medo até do médico. Depois eu passei a ter medo do médico porque eu achava que ele tinha combinado com meu esposo para passar algum tipo de medicação que era para me matar. Aonde eu desejava ter vontade de tirar a vida, e depois eu estava desconfiando que os médicos, meu esposo e minha mãe queriam tirar a minha vida. Eles estavam combinados que era para me levar no médico, para ali eu tomar um remédio para me matar. Eu já não queria mais nem tomar medicação. Fiquei nessa situação por muito tempo, o medo demais mesmo. Ali eu já não estava mais resolvendo aquele problema com aquelas medicações. Eu tive que tomar uma muito forte, onde eu tinha que tomar ela sentada já na cama, para que quando eu tomava ali pouco minuto eu já dormia. E aí teve um tempo que aquilo ali não funcionava. Eu acordava gritando, com medo, aquele nervosismo, tremendo. Eu pedindo socorro, eu tô morrendo. E ali era uma crise de nervosismo tão grande, a tremedeira, e dava falta de ar, o coração acelerava, o coração parecia que ia sair, batendo forte ali. Era uma crise de síndrome do pânico ali, naquela hora. E só passava com 15 a 20 minutos. Algum tempo depois, minha mãe já tinha saído daquela vida lá de espiritismo, ela já estava indo numa igreja, e ela me chamou para mim na igreja, mas eu não quis ir. Aí ela disse que tinha um livro para me dar. Aí o meu interesse era esse livro. Eu gostava muito de ler, escrever, então eu ganhei esse livro. Onde esse livro, o nome dele era Grande Descoberta. Esse livro é o Novo Testamento. Ali eu comecei a ler aquele livro, e aí eu pude perceber que cada vez que eu tinha uma crise de nervosismo, de medo ali, que eu li um versículo daquela Bíblia, eu começava a ficar bem. Ali eu passei a me apegar muito com ela. Para onde eu ia, eu estava com aquele livro. Eu ia para o Piauí, nas clínicas lá, que eu psicólogo, psiquiatra, quando eu ia para lá, eu já andava com o livro na rua. Em toda a clínica eu estava com ela. Eu dormia com aquele livro, porque ali eu descobri algo que ia me ajudar. Só que eu não entendia muito, não entendia quase nada, né, ali sobre aquilo que eu estava lendo.
Ali foi quando eu conheci o trabalho da igreja. Conheci o trabalho da igreja, vi um carro de som chamando, e ali aquilo me chamou muita atenção, porque onde eu ouvia falar que tinha alguém que fazia alguma coisa para ajudar, eu estava nesse lugar, eu queria ir. Mesmo tendo medo, eu ia nesse lugar, com esse medo todo. Mas aí eu ia, até que eu conheci a Igreja Universal. Aí ali eu comecei a ir nessa igreja, buscar ajuda, e conheci o trabalho lá, e fui aprendendo, colocando em prática tudo que eles ensinavam, tudo que eu estava ali fazendo. Aí eu fui entendendo um pouco mais daquilo ali, mas aquela perturbação de tirar a vida continuou. Ali eu descia na BR, e quando eu estava descendo ali naquela BR, vinha aquele pensamento: vai, se joga na frente desse carro, vai, entra aí, vai rápido, esse carro ali vem vindo rápido. Aí vinha a voz: joga na frente do carro, tu não serve pra nada, ninguém tá nem aí pra ti, ó, tua mãe não gosta de ti, teu pai também não gosta, tu vê que ele te desprezou, nunca deu justiça, olha, teu marido também não gosta de ti não, nem tua mãe, ninguém não gosta de ti, teus filhos têm até vergonha de ti, tu acha que teus filhos gostam de ti? Eles têm vergonha do que tu é desse jeito aí. Ali, porque eu tinha crise de medo, nervosismo, então eu tinha pânico, aquilo tudo. E ali eu vinha com aqueles pensamentos. Ali eu ouvi outra voz: não faça isso, seus filhos precisam de você. Aí vinha aquela outra voz, virava aquela perturbação na cabeça. Aí eu chegava em casa, né? Aí nessa época a gente já estava trabalhando em outro local, não estava mais com churrascaria. Quando eu pegava na faca para cortar alguma coisa, ali vinha um pensamento: aí, vai, tá na hora, não tem ninguém que vem. Pega essa faca, passa no pescoço, corta no pulso, corta agora aí, ninguém vai ver, não vai doer não. Essa dor vai acabar, tu vai ficar em paz, esse tormento vai acabar, que ninguém não tá nem aí pra ti, ninguém vai sentir falta não, vai logo. Ficava aquilo ali, eu ficava naquela perturbação. Aí eu ouvi outra voz: não faça isso, seus filhos me amam, seus filhos precisam de você, não faça isso não. E eu já ia na igreja, e essa perturbação na cabeça direto, eu não conseguia melhorar. E eu tomando remédio, indo na igreja ainda tomando remédio controlado, remédio para dormir, remédio para tudo, e isso não funcionava. Quando tinha tempo que eu não dormia com remédio, não dormia com nada. E ali eu ia para a igreja, ouvia a palavra, e muitas vezes eu acabava que eu não ouvia. Às vezes eu estava na igreja, sentada ali, eu não conseguia entender nada que o pastor falava, parecia que ele estava falando inglês, e eu não conseguia entender o que ele dizia. Eu me esforçava, eu queria ouvir o que ele falava, mas ali acabava que eu não entendia. Acabava aquela reunião, eu ia para casa do mesmo jeito, eu ficava zangada porque eu não tinha entendido nada. Eu voltava sem saber o que tinha feito. Parecia que eu não estava ali naquele lugar. Era como se eu tivesse ido para a igreja e não ouvisse nada, eu não aprendi. Mas aí eu fui melhorando aos poucos. Ali eu fui tendo entendimento do que eu deveria fazer, né? Eu comecei a aprender a jejuar, comecei a aprender a meditar na palavra de Deus, comecei a buscar mais. Eu comecei a pensar: não, hoje eu vou deixar de dormir na minha cama e vou dormir nessa toalha orando, vou botar a Bíblia ali de um lado. Eu começava a ler a Bíblia, orava, meditava, buscava na madrugada. Eu participava de tudo que era propósito que tivesse, tudo que dissesse assim: isso aqui é bom, eu fazia. Ensinamento eu colocava em prática ali, eu já estava melhorando mais. E quando chegou a época que veio vários tipos de propósito, né? Aí cada vez que eu ia, era uma coisa diferente, cada dia da semana é algo bem diferente. Então, em cada área da minha vida, eu estava passando por um problema daquele. Então, ali eu já estava indo na igreja todos os dias, porque de tudo que estava falando estava acontecendo na minha vida. Então eu pensei: não, eu vou todo dia, porque eu tenho que resolver essa situação. Mas aí eu tinha um problema, que a minha preocupação, eu deixava de cuidar muito de mim e preocupava muito com as filhas, com a família. Às vezes eu ia fazer algo por mim, mas ali eu acabava me preocupando com ele, tirando foco daquilo que eu estava fazendo para focar na família. E ali atrapalhava aquilo. Aí outras vezes vinha o quê? A dúvida, a mágoa, o ódio. Aí quando eu descobri, eu fiquei sabendo na palavra de Deus que a gente tinha que perdoar para ser perdoado. Porque se eu não perdoasse, Deus não ia me perdoar. Até Pedro perguntou para Jesus assim: Senhor, a gente deve perdoar um irmão que peca contra a gente 7 vezes? Aí o Senhor Jesus falou: não, mas até 70 vezes 7 você pode perdoar aquele irmão que pecar contra você. Ali eu comecei a pensar naquilo. Ali eu fui pedir perdão para minha mãe, fui pedir perdão para o meu padrasto, eu pedi perdão para o meu pai. Eu aprendi a perdoar, porque eu pensei: não, se eu não perdoar,
porque eu errei muito, eu falhei muito, eu cometi muitos erros. E ali eu tava com mágoa deles, eu tinha mágoa deles, tinha ódio, tinha um sentimento ruim contra eles. E eu decidi perdoar eles, mas já com meu esposo foi muito difícil, porque eu enfrentei um momento muito difícil para perdoar ele. Porque como ele era um homem que me traía muito, então aquelas traições eu sempre acabava sabendo, e ali eu carregava muita mágoa dele, ódio mesmo, odiava. Por conta de cada vez que eu sabia de algo que ele tinha feito. Então aqui tá me matando, a mágoa e o ódio e a dúvida, porque eu tinha dúvida. Às vezes eu tava bem, aí quando eu chegava na igreja, aí eu já ficava pensando, aí será que aqueles problemas que eu tenho não vai voltar novamente? Eu ficava pensando naquilo. Ou então, quando eu saía da igreja, eu saía bem, aí chegava em casa, qualquer coisinha que acontecesse comigo, se eu sentisse uma dor de cabeça, se eu sentisse qualquer coisa, não, eu ia pensar, não, eu não fiquei boa. Aí eu ficava com dúvida, então aquela dúvida estava me matando, a dúvida e a mágoa do meu esposo. E ali eu fui lutar contra aquilo. Eu aprendi que eu tinha que perdoar, orar por ele. Eu tinha que orar por ele. Aí eu comecei a orar por ele todo dia, pedindo para Deus abençoar ele, pedindo para Deus guardar meus olhos, guardar meus pensamentos. Eu comecei a interceder. Era luta grande, porque sempre que acontecia, ali vinha aquilo. E eu sentia algo estranho. Todas as vezes que eu tinha uma mágoa, eu ficava com raiva dele, eu sentia uma dor no peito. Eu sentia aquela dor, eu sentia como se algo ali entrasse com toda a força ali. Era como entrasse uma punhalada, como se desse uma facada no meu coração. Ali eu ficava mal de novo, tendo aquelas crises, né? Só que eu consegui me libertar dos remédios, porque eu falei o seguinte, eu tô tomando esse remédio já faz muitos anos. E eu não consegui ficar boa com nenhum deles. Então eu decidi, eu não vou mais tomar isso. Eu não vou mais tomar esse remédio. De jeito nenhum. Decidi não tomar, parei de tomar por conta própria os remédios, parei de ir no psicólogo, no psiquiatra, eu não fui mais. Eu decidi que eu não ia, porque eu tomava remédio fortíssimo, tomava injeção, dormia à noite, ali até de manhã. Quando no outro dia eu estava tendo as mesmas crises, os mesmos problemas, aquele remédio não me ajudou em nada. Então eu decidi que eu não ia mais fazer aquilo. Ali eu ouvi falar na Igreja da Fogueira Santa, e ali eu decidi participar, eu vou fazer por mim, porque eu não aguento mais, porque eu me sentia como lixo. E quando eu vinha aqueles pensamentos, ali aqueles pensamentos vinham assim, diz, todos os pensamentos vinham, tu não é nada, tu é um lixo, tu não vale nada, ninguém tá nem aí pra ti, porque via só aquilo, né? Então ali eu me sentia um lixo, um nada, ou ninguém. Então aquilo tava me matando ali, então eu fui fazer aquela fogueira santa. Eu decidi, eu vou fazer essa fogueira santa pela minha alma, pela minha vida, pela minha salvação. Tudo que tiver que fazer, eu vou fazer. Tudo. Eu disse, meu Deus, fala comigo e mostra pra mim tudo que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer. Mas eu não quero mais passar por essa humilhação, essa situação. Eu tô cansada de ser envergonhada, decepcionada, injustiçada. Eu me sinto como um lixo, parece que eu não vale nada. Então ali eu participei daquela fogueira santa. Aí depois veio um jejum de Daniel. E ali já era, se eu não estiver enganada, era o 7º jejum de Daniel. Eu já tinha participado dos outros, mas não tinha resolvido nada. Só que desse jejum de Daniel eu decidi fazer tudo diferente. Eu vou colocar toda a minha força. Eu vou colocar o ponto final em tudo que é pensamento ruim que está vindo. Eu vou lutar contra eles, vou jejuar para mim não ter pensamento ruim, não ter dúvida, não ter medo. Porque o jejum de Daniel é de entretenimento. Então eu fiz os 2 jejuns, fiz de alimentação e fiz o outro também. Eu fiz os 2 jejuns em um só. E durante aqueles 21 dias, eu passei a ler o livro de Daniel. Eu fui ler o livro de Daniel na Bíblia e colocar em prática, fazer igual ele fazia. Ali eu deitava no chão, eu botava o rosto no chão. Ali eu clamava a Deus, eu buscava, eu lutava com todas as minhas forças. Ali eu já comecei a me libertar daqueles pensamentos ruins, eu já não estava mais tendo aquele desejo de suicídio mais constante, igual eu estava tendo. Porque antes era muito terrível mesmo. Muito terrível. Aquilo ali era algo que era um terror. Era um terror aquilo ali pra mim. E ali eu fui lutar contra aquilo. Durante aquele jejum de Daniel, que foi os 21 dias, eu coloquei toda a minha força. Eu fiz tudo que eu nunca tinha feito. Tudo que podia ser feito eu fiz. Eu orei mais, eu jejuei mais, eu busquei mais, eu li mais a Bíblia.
Ali eu vivia ali 24 horas meditando, com o meu pensamento focado no céu, focado em Jesus. Quando vinha um pensamento ruim ali, eu já repreendia ele, aprendi a repreender e a ordenar que ele saísse da minha vida em nome de Jesus. Ali tudo eu falava em nome do Senhor Jesus, eu determinando. Ali chegou a véspera do final do jejum. E ali eu estava indo para fazer um trabalho para mim, onde eu estava vendendo umas coisas. E ali já era no sábado. Era um sábado que era no dia 12 de outubro de 2015. Olha quanto tempo eu fiquei com depressão, com síndrome do pânico. O sofrimento foi muito grande durante esse tanto de ano. Porque eu falei aí que eu tive a primeira tentativa de tirar minha vida, eu tinha 11 anos de idade. Eu tinha 11 anos de idade e eu vim me libertar quando foi nessa época aí que eu tô falando, dia 12 de outubro de 2015, muitos anos depois. Eu passei 10 anos dentro da igreja e não conseguia me libertar nem me curar da depressão, por conta da mágoa e da dúvida e o medo. O medo, eu tinha medo de viajar. Se eu pensasse em sair de casa para ir em algum lugar, se eu dissesse assim, eu tenho que ir a algum lugar, eu já começava a ter uma crise. Eu não podia falar que ia sair, porque era ali na hora, começava aquela crise, era muito forte. E vinha aquele medo com aquela tremedeira. Mas aí quando foi nesse dia, era 3 horas da tarde, um dia de sábado, dia 12 de outubro de 2015. Ali naquela hora, eu fui buscar Deus. O jejum de Daniel ia terminar no domingo, e no sábado ali já era véspera. Naquele dia eu fui buscar Deus naquela tarde. Ali não demorou muito tempo. Eu comecei a falar com Deus. Comecei a orar a Deus. Comecei a buscar a Deus. Eu falei com Deus, eu pedi a Ele que tivesse misericórdia de mim, que me libertasse daquele sofrimento. Porque eu já tinha tantas vezes tentado tirar a minha vida. Tantas vezes eu desejei a minha morte. Eu estava cansada, eu pedi, Senhor, me ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Eu estou cansada, me ajude. Ali naquele momento que eu estava falando com Deus, eu senti, não é que eu senti Jesus, eu não senti Jesus tocar em mim assim. Foi algo que aconteceu assim, diferente, porque nunca tinha acontecido na minha vida. Eu senti assim uma paz tão grande naquela hora, uma paz dentro de mim. Parecia que se tivesse passado a mão no meu coração. E eu tomei um alívio, parecia que eu estava leve, eu fiquei leve naquela paz tão grande. E naquela hora, a alegria era tão grande, que eu sorria e eu chorava ao mesmo tempo. E ali eu fiquei por várias horas. Eu chorava e sorria, era uma alegria tão grande. Uma alegria porque aquilo que estava aqui no meu coração, aquela dor, aquele peso. Ali porque fazia poucos dias a gente tinha perdido pela terceira vez tudo. A gente perdeu 3 vezes durante a minha vida. A gente teve 3 perdas muito grandes, perder tudo. Tinha perdido tudo e eu tava ali com... Não tinha uma semana que eu tinha perdido tudo. E ali o sofrimento, a dor tava tão grande. Além da dor, da depressão, do medo, a tristeza e ver os filhos sofrendo ali, tudinho, passando tanto sofrimento junto comigo. Aquela dor era tão grande, mas naquela hora, Deus, eu tenho certeza que foi Ele. Porque aquela dor saiu, eu nunca mais tive esse tipo de desejo. A partir daquele dia eu fiquei curada. Eu passei a me amar, a me enxergar. Porque pra mim eu não tinha um pingo de valor. Eu vestia só roupa preta, tudo roupa escura. Eu não tinha uma roupa de cor clara. Eu andava vestida com roupa preta, porque eu tinha ódio, eu tinha desejo de andar toda de preto, com roupa tudo escura. E eu ali mudei minhas vestes, passei a não vestir mais aquele tipo de roupa. Desde que eu me libertei daquela situação ali, que eu tive aquela certeza que nunca mais eu ia ter aquilo. E quando eu passou ali, eu tive a certeza que Deus tocou no meu coração, na minha alma e na minha vida.
porque eu tive alegria. E daí então eu passei a ter alegria, vontade de viver. E eu passei a me olhar no espelho. Eu não me olhava no espelho. Porque às vezes que eu tentava, eu olhava no espelho e eu via uma pessoa. Eu olhava e via um lixo. Eu me sentia tão feia. Eu me sentia pior lixo. E depois desse dia, eu me olhei no espelho. Eu me amei. Eu passei a me amar, eu me amava. Eu não ligava pra mim muito. Mas nesse dia eu tive vontade de viver. Eu nunca mais tive vontade de tirar minha vida. Eu nunca mais pensei em me matar. Eu nunca mais pensei em tomar um remédio para tirar minha vida. Eu nunca mais pensei em me jogar diante de um carro. Eu nunca mais pensei em tomar remédio para tirar minha vida, jamais. Eu tenho prazer de viver. Eu não queria fazer... Eu não tinha vontade de fazer nada na casa de Deus, ajudar em nada. Eu não tinha interesse. Eu tive o interesse de fazer a obra de Deus. Fui convidada para o trabalho da evangelização e eu aceitei. E fiquei tão feliz porque eu pensei, como que pode? Deus me quis, Ele me aceitou. E hoje eu poder fazer parte desse trabalho, eu que era um lixo, que não valia nada. Me senti um lixo. Pessoas zombavam de mim, criticavam de mim. Hoje é diferente. Hoje eu tenho paz dentro de mim, eu tenho alegria. Hoje eu não olho mais para nada, eu só olho para Jesus, olho para o céu. Minha alegria hoje é estar na presença de Deus, é buscar Deus. Hoje eu vivo para buscar o meu Deus. Eu não tenho mais nada neste mundo que tenha interesse, a não ser buscar a presença de Deus. E tudo que eu quero é servir a Deus. Tudo que eu puder fazer para ganhar almas para Jesus é servir a Ele com a minha vida. Todo dia eu falo, meu Pai, fala comigo o que o Senhor quer de mim. Diga que tudo que o Senhor disser eu quero fazer. Hoje eu sei que tudo é dele. Eu não tenho nada. Tudo é de Deus, até eu sou dele. Tudo é do Pai. Ele é que é dono de tudo aqui. Às vezes as pessoas ficam achando que tem alguma coisa. Engano, tudo é de Deus. Ele que é dono de tudo. E eu tenho a alegria e a felicidade de hoje poder fazer parte desse trabalho que eu estou hoje. É uma honra para mim, é um privilégio. A maior alegria da minha vida é servir a Deus. E quero viver para Ele até o último dia da minha vida, servindo a Ele. Eu disse, meu Deus, tudo que eu quero é servir o Senhor. Me deixe te servir, me usa. Usa minha vida, Deus. Usa, porque eu estou aqui para te servir. Aonde o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Que seja feita a sua vontade em minha vida. Porque só Ele mesmo para me ter dado a alegria de viver. Quem não queria viver, que não tinha prazer na vida, hoje eu tenho prazer de viver, tenho alegria de viver. Foi Jesus Cristo que me deu essa alegria de viver. Então hoje eu agradeço a Ele todos os dias quando eu abro meus olhos. Eu digo obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado por ter me aceitado. Porque Ele que me aceitou. Ele me quis do jeito que eu era. E tirou a dor do meu coração, a dor da minha alma, a tristeza, a angústia, tirou o nervosismo, o síndrome do pânico, a depressão, o desejo de tirar a minha vida. Ele tirou de mim a mágoa que eu tinha da minha mãe, do meu padrasto, do meu pai e do meu esposo. Eu não tenho mágoa deles, nem ódio, eu nem tenho mais dúvida, graças a Deus. Foi Deus que tirou tudo que é ruim da minha vida. Ele me limpou, me purificou. Isso eu tenho certeza, não tenho dúvida. E hoje estou aqui para agradecer o meu Deus. Estou gravando esse vídeo porque é de gratidão, meu Deus. Que eu sou muito grata a Ele. Que pela sua infinita misericórdia hoje eu posso falar que não tenho depressão mais, mas eu tive. E eu digo para você que tem jeito para você. Teve para mim, pois tem para você também. Não desista, busque em Deus. Porque o que você vai lhe fortalecer é a palavra de Deus. Se você não tem a Bíblia, adquira uma Bíblia e procure ler ela, que você vai aprender. E procure a igreja também, porque você sozinho não vai conseguir. Você precisa do Senhor Jesus, precisa da palavra de Deus. Então na igreja você vai aprender. Porque para mim, na Igreja Universal foi como uma faculdade, um ensinamento.
É uma escola, ali que eu aprendi. Eu não sabia de nada, eu não sabia de Jesus. Ninguém tinha falado do Senhor Jesus para mim. Eu não conhecia a Bíblia. Eu ganhei essa Bíblia, uma pessoa que me deu a grande descoberta. E com ela. E depois eu já consegui outras Bíblias. Onde para mim, as minhas Bíblias é algo sagrado, é a palavra de Deus. Quando eu abro ela ali, Deus fala comigo. Quando eu dobro meus joelhos, eu estou falando com Deus. E Ele me ouve. Pelas madrugadas, qualquer hora, Ele está ali comigo. Sempre que eu preciso, eu só preciso dobrar meu joelho, orar, confiar nele. Quando eu não preciso hoje esperar que o pastor passe um propósito para mim fazer, não. Se eu venho em mim o desejo de fazer algo, eu vou lá e faço. Eu preciso ler a Bíblia, eu não preciso esperar o pastor dizer para mim ler a Bíblia. Então eu pego a Bíblia e leio todos os dias. De manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler a minha Bíblia. À noite, antes de dormir, eu leio a minha Bíblia. Eu não consigo ficar sem ler a Bíblia de manhã quando eu acordo e à noite antes de dormir. Eu não durmo, não consigo. Se eu fizer isso, eu não vou conseguir, porque ali é algo que é a minha força, a minha vida. Ali é meu alimento. Então, eu não vou deixar de ler a Bíblia, de orar. Eu tenho que orar. Eu não oro só de manhã e de noite, eu oro 3 vezes, oro até mais vezes por dia, de acordo com a minha necessidade, porque eu sinto vontade de orar, eu já estou ali orando. Às vezes eu não preciso nem sentir vontade, eu penso e já vou lá orar. Eu não vou fazer um propósito se o pastor mandar, só se ele mandar não. Claro que tudo que passa, que eles ensinam, eu coloco em prática, eu luto para fazer o certo. E mesmo sem eles falar, eu vou lá. Às vezes eu pego, decido, eu leio um livro da Bíblia, eu vou ler. Ali vários dias lendo, meditando, versículo por versículo, para entender melhor. Porque eu sei que é ali que eu vou encontrar força e vida para viver. Que se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse Deus, a misericórdia dele, o amor dele para comigo, eu não estaria hoje aqui contando essa história. Por isso que eu falo, tem jeito para você. Não desista. Não desista. Não tire a sua vida. Se tem jeito, teve para mim, vai ter para você também.